Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde para todo mundo, bons estudos, né? Tá todo mundo aí bem empenhado aí estudando. Né? Vamos para a aula de revisão do balanço, certo? Para ficar melhor para vocês estudarem aí na noite, né? Da sexta para o sábado, tá certo? Bom, pessoal, vejam só. O balanço hídrico a gente já conversou, eu não vou entrar em detalhe com ele, porque é só uma aula de revisão, mas nada mais, nada menos é do que uma diferença, certo? Entre as entradas de água e as saídas de água, certo? Então, quais são as entradas de água que a gente já viu? A precipitação, a irrigação, né? Tudo isso é colocado no sistema, né? O escoamento superficial, né? Pode vir de uma área mais um pouco declivosa, né? Vem da área mais alta, entra no sistema e também pode sair, né? Mas enfim, é um tipo de entrada. A drenagem lateral, que é quando aqui tem uma área um pouco mais elevada e a gente viu muito sobre o movimento de água no solo, né? Tá saindo a água de lá por declividade e está vindo com uma ponta mais baixa, certo? Então tá entrando água no sistema. E a ascensão capilar, que é quando? A gente já viu isso aqui também. Quando aqui tem mais umidade do que lá em cima, a gente calcula os potenciais totais, tanto nesse ponto de baixo, né, que é fora do sistema, a um ponto acima do sistema, para saber se a água está entrando, né, nesse limite, que a gente disse que seria uma entrada de água no sistema, né, solo-planta. Tá certo? E as saídas, basicamente, as que a gente já trabalhou em sala, mastigou, você já sabe. Se tem escoamento subindo, entrando no sistema, se a área for declivosa ainda, a infiltração de água não suprir, né, a condutividade de água do solo, não suprir o que foi precipitado da água que está entrando no sistema, ele vai tender a escoar, né? Vai formar uma lâmina d'água, então ele vai sair para o escoamento superficial também. Da mesma forma, se há aqui um movimento de água, né, em uma área declivosa, ele está saindo, pode sair, né, dessa parte aqui de dentro do sistema para fora do sistema, certo? E o mais, né, usual, que nós conversamos muito sobre isso, que é a evapotranspiração, né? A água daqui que evapora e transpira pelas plantas, tá certo? Então o balanço de água no solo nada mais é do que você fazer essa relação, medir o que está entrando de água e medir também o que está saindo de água para você pegar essa diferença. Essa diferença entre entrada e saída vai me dar uma dinâmica de quê? De quanto de água vai ter naquele solo, que é o armazenamento. Ou seja, se eu coloco água hoje, né, por irrigação, eu estou aumentando, né, essa variação de água está aumentando, porque tudo está tendo mais entrada. Ao mesmo tempo que chove, ou seja, esse armazenamento está o que está se elevando, certo? À medida que para de chover, para de irrigar, a planta vai evapotranspirando, está tendo esse escoamento superficial, essa água está saindo. Então a água vai tender a sair, né? Sair tanto por essas variáveis aqui, evapotranspiração, escoamento superficial, drenagem lateral e a drenagem profunda, né, que eu esqueci de falar aqui, né, vai ter um movimento de água decrescente aqui no armazenamento, tá certo? Então, isso nada mais é para que a gente entenda como é o sistema do solo, planta e atmosfera, para que a gente tenha esse equilíbrio e essa dosagem de água, né? Então a gente precisa entender o solo. E aí vem muito daquelas forças que a gente conversou de adesão e coesão, né? Vem a questão da condutividade hidráulica do solo, né? A capacidade de infiltração, né? Que está justamente atrelado a essa parte de condutividade hidráulica, né? E isso a gente vai ter noção sobre o balanço de água, tá certo? Só note que, quando eu falo em evapotranspiração real, no balanço de água no solo, é difícil a gente medir. Como é que a gente mede a evapotranspiração, né? Então a gente faz medidas estimativas, né, com diferença da evapotranspiração. Como assim, professor? A gente não tem um armazenamento que a gente vai ensinar, né, a gente já aprendeu, né, vai rever aqui agora. A gente não tem a precipitação, que a gente sabe quanto foi que choveu. A gente também não sabe quanto é que foi irrigado. Né? O escoamento superficial, eu falei para vocês, a depender da superfície, se ela for plana, é difícil ter escoamento superficial. E se a tendência de declive for igual, a mesma água que está entrando aqui é a que vai estar saindo ali. Então, na maioria das vezes, ele é desprezado por zero, certo? A ascensão capilar, como eu falei para vocês, se tem mais umidade aqui do que aqui, vocês fazem o cálculo do potencial total. Lembra? O potencial total no ponto A e no ponto B, você sabe se está tendo ascensão capilar ou drenagem profunda. Para onde a água está indo, né? Então, se eu tenho ascensão capilar, eu não tenho drenagem profunda. Se eu tenho drenagem profunda, eu não tenho ascensão capilar. Né? A água só vai seguir um fluxo só. Tá certo? A drenagem lateral a gente não vai trabalhar com ela. E aí, por diferença, uma coisa que falta foi o quê? A evapotranspiração. Que aí, por diferença, né, a gente pega esse valor de armazenamento e joga para o outro termo, né, e a gente encontra, por diferença, a evapotranspiração. Então, a gente vai trabalhar em cima disso, tá certo? Bom, então, o primeiro tópico nada mais é do que o armazenamento. Né? Como se determina o armazenamento de água no solo? A gente passou o semestre conversando, né, debatendo sobre isso. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui essa tela, para ficar melhor para vocês aí, pronto. Tá cortado, né? Vejam só. O armazenamento, que é essa última, jogando para a última casa, né, o último fator aqui, ele é determinado por meio de métodos, né, para determinação da umidade do solo. Né? Então, como é que se determina? Existem vários métodos que a gente já falou, sonda de nêutron, sonda TDR, né, método gravimétrico. Então, o método gravimétrico é o mais usual, que é qual? Aquele lá que a gente pega, coleta o solo na camada, né, pesa ele, coloca ele para secar e pesa de novo. Então, aquela questão lá da massa do solo seco, menos massa do solo úmido, né? Então, assim, é um dos métodos, né, mais diretos, né, é um método direto, para você saber quanto realmente tem de umidade. E o objetivo é chegar aqui, ó, certo? Nessa umidade aqui, que é a umidade volumétrica. Certo? Nesse caso aqui teve 0,23 metros cúbicos de água para cada metro cúbico de solo. Para quem não lembra, aqui vamos supor, você traça um metro cúbico na superfície do solo, faz um desenho e cava um metro de profundidade. Então, dentro desse metro de profundidade, em torno de 27 centímetros lá no fundo, vamos colocar no fundo, só que ele é distribuído, né? Tem umidade só de água, né? Umidade só de água. Pronto, essa parte, esse espaço, esse volume, metro cúbico, é composto só de água. Tá certo? Então, nesse metro cúbico de solo, que é o primeiro largura de profundidade, né, tem 27% de água. Tá certo? Pronto, então esse é o método mais prático de você determinar a umidade do solo. Tá bom? Só que, toda vez que você coletar o solo para determinar a umidade, não é viável, né? Então, existe essa situação aqui da sonda de nêutrons, que nada mais é do que a sonda de nêutron, ela faz uma contagem dos nêutrons lentos. Os nêutrons lentos, eles aumentam de acordo com a umidade. Então, quando aumenta a umidade, também aumenta
a contagem de nêutrons lentos, certo? Para vocês entenderem o passo a passo disso aqui. Então vejam só, quando eu faço uma medida aqui, ó, a 0,40, né, da superfície até 40, faço uma leitura aqui, ele vai me dar uma leitura de nêutron lento. Só que como é que eu sei a umidade? Aí tem uma equaçãozinha aqui, ó, que é uma equaçãozinha que você tem que calibrar o solo, calibrar para o seu solo. Como é que você faz? É uma leitura dele aqui, com certa umidade, aí você coleta o solo, pesa, sabe que está, vamos supor, 20% de água. Então vê aqui, ó, quando está com 20% de água no solo, 20% centímetros cúbicos, metros cúbicos, certo? Você vai ver aqui, ó, quanto deu de nêutron lento. Então você vai aumentando a umidade e você vai vendo quanto deu de nêutrons lentos, certo? Para até você fazer formar uma equação. Qual é a equação linear? Então essa equação aqui é a equação de calibração para o solo, né? A calibração da sonda de nêutron. Para que isso, professor? Para quando você for fazer, não precisar mais de gravimetro. Porque aqui você já tem uma relação. Quando tem 25 nêutrons lentos, por exemplo, aqui está em 50% de umidade. Então você converte ele aqui. Só jogar os nêutrons lentos igual a gente já viu aqui na equação e você encontrar a umidade. Para toda vez que você está cavando o solo, colocando estufa, secando, para saber. Tá certo? Então faz todo esse passo a passo aqui que a gente estava conversando. Deixa eu adiantar aqui. Pronto, então aqui é basicamente uma simulação. Vamos supor que o solo estava seco, né? Você secou o solo totalmente. Quando você fez uma leitura com a sonda, né? Deu 0. Certo? Aí você gerou uma certa umidade naquele solo, colocou um pouco de água até atingir 0,10. Só um exemplo, né? Então quando atingiu 0,10, você notou que a sonda registrou 0,25. Você foi aumentando a umidade e aí ele foi aumentando também a contagem de nêutrons lentos. Certo? Foi aumentando a contagem de nêutrons lentos. Um exemplo. Então o que acontece? Você, a partir desses dados aqui, você vai gerar a equação. A equação está aqui, ó. Certo? Está aqui, ó, a calibração da sonda. Então, para aquele seu tipo de solo, foi calibrado a sonda aqui. Se você for fazer em outro tipo de solo, você precisa refazer a calibração. Por quê? Porque nem todos os solos, a gente já viu física de solo, eles não armazenam a mesma quantidade de água. Né? Um solo mais argiloso, com uma quantidade de argila, ele vai tender a sustentar um pouco mais de água no solo, que é um solo arenoso. Então, a leitura da sonda é diferente, tá? O armazenamento de água dos solos são diferentes. Certo? Então, a única coisa que você tem que fazer é, como supor, chegou lá, fez uma medida aqui em 0,40. Vamos supor aqui, ó, deu 0,43. O que eu tenho que fazer para saber a umidade é substituir aqui, ó, nesse CR. Você não tem o CR? Para você ter que cavar lá de novo o solo e colocar em estufa. Então você substitui aqui. A mesma coisa por causa das camadas. Você vai fazer uma leitura aqui e vai fazer uma leitura aqui para saber. Que aí, de fato, você coloca esses valores aqui na equação e encontra as umidades, tá certo? Então seria assim. Aí vamos para um exemplo prático. Como seria? Como me basear a diferença, né, a variação do armazenamento? Se a variação eu tenho que comparar um dia e outro, né? Um início e um fim. Então vamos supor que no dia de hoje, Daniel aí, ó, calibrou a sonda dele bonitinho igual a gente fez e encontrou essa equação aqui, certo? Então essa equação já é aquele que pesa, né, umedece, faz uma leitura, umedece, faz uma leitura, chegou nessa equação. Então, hoje, já depois dessa equação de calibração, Daniel foi lá e fez uma leitura aqui, ó, em 0,40. Quando ele fez, ele encontrou um valor de 0,32. Aí ele fez o quê? Substituiu aqui, ó. Quando ele substituiu na equação, deu 0,24. É só substituir, certo? Eu vou fazer aqui de novo só um para vocês verem, mas vai dar um pouco diferente. Possa ser que dê diferente por conta das casas decimais que a gente conversou da outra vez. Tá certo? A gente conversou, porque como foi feito direto no computador, aí ele faz um arredondamento, né, usa todas as casas decimais. Mas vejam só. A umidade é quanto? Menos, a umidade não, a equação da calibração para descobrir a umidade, ó, menos 0,09535, né, mais 1,042376, certo? Vezes quem? Vezes o CR. O CR foi medido ali para a primeira camada, que é vezes 0,32. 0,23, tá vendo? Está arredondado aqui. Aí para fazer para outra camada, pessoal, como já falei, não precisa vocês apagarem e fazer tudo. Então, aperta para trás aqui, ó, para a esquerda, apaga os dois números lá, ó, e coloca agora 29. Tá vendo? 0,20. Então, arredondado aqui, 21. Novamente, volta 1 aqui, ó. Apaga e coloca 27. Deu quanto? 0,18, 6, arredondado, 19. Tá certo? Então aqui você achou a umidade. Certo? Só que o que você tem que fazer é achar o armazenamento. O armazenamento é em quê? Em milímetro. Certo? Em milímetro. E quando danado encontra esse armazenamento, aí dá essa equaçãozinha aqui, ó. O armazenamento é a umidade vezes a profundidade da camada, né? Em milímetro. Então vamos lá. Qual é a umidade? 0,24 na primeira camada. Vezes quem? A profundidade. Em milímetro. Então aqui é 0,40 centímetros. Se eu transformar para milímetros, então centímetros para milímetros vai dar o quê? 400. Não é só multiplicar por 10, porque 10 centímetros, 1 centímetro tem 10 milímetros. Entre 400 bonito, né? Mas faz de conta que é 400, certo? 400 milímetros. Tá certo? Pronto. Deixa eu apagar isso aqui logo, fazer logo certo, né? Tem que fazer um negócio bonito, não é um negócio mal amanhã. Apagar aqui, pronto. Digitar com o mouse é triste. Então aqui, ó, 400. Certo? 400 milímetros. Pronto. Então vejam só. 0,24 vezes a diferença do armazenamento da profundidade daqui para cá, dentro da camada, dá 400 milímetros. Então 400 é igual. 96, lá está 95, né? Questão de arredondamento. Como eu falei para vocês que ele utilizou 0,23, todas as casas aqui. Tá bom? Então vamos lá. Se eu voltar aqui, ó, eu vou fazer a camada mais inferior, que é 0,40, 80. Nota que 40, 80 a diferença também é 40. Então vai ser 400, né? 40, 80 menos 40 vai dar 40, enfim. Aí é só você vir aqui, ó, e substituir isso aqui, ó, 21. 21. E apaga isso aqui, pronto. 0,21 vai dar o quê? 84, tá lá, certo? Depois faz de novo, ó. 19. 76. Aquela diferença cada decimal. Enfim, vai estar lá. Então, quando você fizer isso aqui, você sabe quanto de unidade tem em milímetro em cada camada. Então, na primeira camada tem 95, na segunda 83, na terceira 74. Certo? Se fosse para colocar aqui, nessa primeira camada 95, essa daqui 83 e essa daqui 74. Aí eu quero saber
quanto tem no perfil. O perfil não é daqui para cá, então você é só somar tudo isso. Então somando ali, ó, vai dar 252, perdão. Quando eu somo isso aqui tudo, 252 milímetros. Então para aquele dia, a profundidade completa, né, o meu perfil de 0 a 120 centímetros, né, da superfície até aqui, ele tem um armazenamento de 252. Tá certo? Aí, a gente vai fazer o quê? Não vai saber a diferença, então vamos saber no outro dia. No outro dia a gente vai lá e faz a mesma leitura, certo? Faz a mesma leitura. Leitura na primeira camada, na segunda camada, na terceira camada. Quando você faz isso, aí o mesmo procedimento, pessoal. Pega aqui, ó, fez uma leitura, encontrou um CR para cada um. Vai pegar aqui, esse valor e substituir aqui. Mesma situação, quando você fizer lá, ó, vai achar um valor. Vamos conferir. Vou fazer só primeiro, viu? Vamos lá. Menos 0.09533, não, 535, né? 9535, isso mesmo. Mais 1.04, 2376. Vezes quem? O CR, que é 0,32. Tá vendo? 0,23 e tal. Vai arredondar. Enfim. E até manteve, né? Mesmo, acho que manteve. Vou até voltar aqui, ó. Foi, tá 0,32 contra 0,32. Se você fizer com 0,30, vai dar 0,22. Enfim. Só que quando você faz esse cálculo aqui, ó, para o fim ficar muito longo. Depois vocês fazem aí. 95, 87, 76. E agora deu 261. Certo? Por que deu 261? Se a gente retornar aqui, ó. 29 e 27. A primeira manteve. Subiu para 30 e 28. Está vendo que aumentou a contagem de CR, a contagem de nêutrons lentos? Ou seja, quando aumenta a contagem de nêutrons lentos, aumenta o quê? A umidade. Não é assim que a gente está fazendo, foi uma calibração. Então aumentou a umidade nessas camadas aqui. Certo? No caso, aumentou o armazenamento nessas camadas. Então, para a gente saber o armazenamento, é sempre o armazenamento final menos o armazenamento inicial. Então, o inicial foi quanto? 252. E esse agora, 261. Teve um saldo de quanto? De 9 positivo. Ou seja, de um dia para o outro, vocês tiveram um acréscimo de 9 milímetros. Professor, como isso pode acontecer? Provavelmente, por conta das camadas mais profundas, pode ter ocorrido o quê? Uma ascensão capilar. Mas também pode ter ocorrido o quê? Uma chuva, e essa chuva começou a infiltrar, né? Manteve a umidade na camada superior, e agora começou a umedecer, descendo, dependendo do horário que você for fazer a leitura, para essas duas camadas aqui. Né? A água desceu aqui, e aí ficou retida aqui e aqui. Entendeu? Então essa é a parte do armazenamento, certo, pessoal? Então a primeira parte é sempre essa. Pega um dia, menos o dia inicial, o final menos o inicial, e aí você acha a diferença. Vamos com calma que dá certo. Então vou adiantar aqui o passo. Então você já determinou o quê? O armazenamento. O armazenamento está feito, que é 9. Tem uns riscos rabisco aqui, que é uma decisão que foi de outro cálculo, certo? O intuito aqui é a gente rever o cálculo geral. Então, a precipitação, como é que se mede? Se você tem um providente lá, que não tem graduação, certo? Você tem um exemplo, uma garrafa PET. Você cortou a garrafa PET e você quer saber, fazer um provento caseiro para casa de vocês lá. Então, vocês vão pegar ali, ó, e saber a área daquele recipiente que vai receber a água. No caso, quando você corta a garrafa, a parte que fica exposta para captar a água, certo? Então, essa área aqui, com a chuva, ela capta um certo volume. Aí você deixa um reservatório lá embaixo. Pode ser um balde, alguma coisa. Então captou essa água. Para você saber quanto foi precipitado, é só você fazer a relação. Quanto foi de volume que você encontrou? 1 litro. Então esse volume aqui que você captou foi 1 litro. E qual era a área que você estava usando? Vamos supor que foi 0,10. Se eu dividir aqui, ó, o 1 litro, que foi o volume, por 0,10 metros, vai dar quanto? 10. Quando eu faço essa divisão aqui, ó, só para vocês terem noção, vai voltar só um zero para frente, ó. 1 vezes 0,10. Não, perdão, foi vezes, né? 1 dividido para 0,10. Perdão, pessoal, 10. Certo? Vezes é a mesma coisa, né? 1 vezes qualquer número é meio. Enfim. Então deu 10. Então ali a chuva que você registrou foi de 10 milímetros. Então você já sabe a segunda variável. A primeira foi o armazenamento, a segunda variável foi a precipitação. Isso com a média superficial a gente não vai trabalhar, tá certo? Mas é a mesma situação lá do pluviômetro, tá certo? Que é o que? Coleta um volume de água em uma calha que você instala no chão, a água vai batendo aqui e vai ter naquele escoamento na parte superficial. Então essa área, que x vezes y é a mesma coisa de área, né? Essa área aqui está captando um certo volume, mas vamos supor, registrou 0,25 litros, ou seja, 250 ml, em 0,25 metro quadrado, vamos supor que essa área foi 0,25. Então, pegou 1 litro metro quadrado, que é uma coisa de 1 milímetro, tá certo? Pronto. Só que aqui na prova de vocês não vou colocar, mas eu quero que vocês entendam como é que calcula, tá bom? Vejam só. Essa é a parte mais chatinha. Eu vou até deixar ela para o vídeo separado. Aí vocês dão uma olhada só no vídeo separado, tá certo? Para vocês não endoidar. Parte 1 e parte 2.